PSL. Olímpio, bom dia. Depois de depois de um longo tempo sem a gente se falar, prazer em recebê-lo. Como é que você recebeu aí a votação, a reeleição, agora nessa última eleição, no último domingo? Muito bom dia. Bom dia, Valderedo, bom dia, Irã, bom dia demais companheiros da equipe. Bom dia, Vinícius, que me acompanha. Bom dia, Giovana, que me acompanha. Bom dia, Campina Grande. Olha, antes de tudo, a minha gratidão a Deus, a minha gratidão aos amigos de Campina Grande, que continuam acreditando no nosso trabalho. Foi uma campanha extremamente difícil, né? Eu até hesitei em ser candidato. Nós sofremos por isso também, porque nós começamos a campanha tarde. Nós não fizemos pré-campanha, mas enfim, conseguimos a votação que nos permitiu a reeleição, e agora é trabalhar, continuar fazendo mais e melhor para Campina, para fazer jus à confiança do cidadão de Campina Grande que votou em Olímpio Oliveira. O senhor estava na chapa de Arthur Bolinha. O grupo ao qual o senhor pertenceu, do ex-prefeito, do senador veneziano, trabalhou para derrotá-lo? Acredito que não faço essa avaliação. Por que o senhor não permaneceu naquela base? Nós tivemos uma série de dificuldades, Valdir. Inicialmente nós lançamos a nossa pré-candidatura a prefeito, que infelizmente o MDB praticamente debochou da nossa pré-candidatura. Em nenhum instante eu encontrei por parte do senador Zé Maranhão o estímulo dessa pré-candidatura. Inclusive Olímpio pré-candidato e o presidente estadual do partido oferecendo o partido a outros pré-candidatos. Campina Grande sabe disso. E isso me desencantou muito, porque foram 15 anos de militância no MDB, perdendo ou ganhando, nós estávamos lá, tendo prejuízo, e tendo bônus, nós estávamos lá. E na hora que eu faço o lançamento de uma pretensão legítima de ser pré-candidato a prefeito, o partido não respaldou. E não havia outra situação a não ser sair do partido. E aí, quando nós saímos do partido, de fato eu esperava ser acolhido no grupo a que eu estava ligado há 22 anos, e por N situações não houve espaço no grupo. O grupo estava articulando a pré-candidatura da candidata Ana Cláudia, e havia uma pretensão nossa de se filiar ao Podemos, mas nos foi dito que o Podemos não aceitava porque Podemos não podia. Exatamente. Havia pré-candidatos a vereadores que estavam dizendo que se eu fosse, deixariam o partido, sobre aquela pretensão de que o Olímpio é grande demais e vai tomar uma vaga, E assim eu fiquei triste na época, porque é como você estivesse nivelando a política por baixo, Quer dizer, para você ter um ingresso no partido, você não pode ter um potencial, você tem que estar nivelado por baixo. E eu acho péssimo isso para a política de Campina Grande. Mas, enfim, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. A gente entende como é que funciona nessa estrutura que nós temos a formação dessas chapas proporcionais. É uma coisa terrível e, às vezes, é uma guerra fratricida, Do ponto de vista político, o senhor está rompido com o veneziano? Não, a gente não tem mais relações políticas, temos relações de amizade, mas de respeito. Nós conversamos, eu não tenho inimigos da política, eu tenho adversários e tive uma convivência muito boa durante esse tempo todo, E eu, da minha parte, eu sou um cidadão do bem, e eu quero viver bem com o mundo, A relação que eu tenho com ele é uma relação respeitosa, mas política não mais.
Do ponto de vista do fundo eleitoral, houve uma discrepância do ponto de vista para recebimento de dinheiro? Foi desproporcional? Olha, no PSL, eu digo, particularmente. O recurso que chegou para nossa campanha foi satisfatório, deu para fazer a campanha. Nossa campanha é uma campanha modesta. Campina Grande sabe como é que eu faço campanha. Minha campanha é nos semáforos. Foi uma grande dificuldade esse ano, porque você tem que estar no semáforo de máscara. De máscara, né? As pessoas não reconhecem. Com receio sanitário, né? As pessoas receosas recebiam material. Extremamente difícil. O que você pensar de dificuldade nós enfrentamos na campanha deste ano. Né? Então, os recursos que o partido, e aí eu faço o agradecimento ao deputado Julian Lemos, que foi muito correto, né? O prefeito, o candidato a prefeito Arthur Bolinha, eu não posso deixar de fazer o registro da sua correção desde o início, né? Quando todas as portas se fecharam, ele me fez o convite, assim, de uma forma muito significativa. Ele diz: olha, Olímpio, a gente vai ter pessoas que irão deixar o partido, mas eu entendo que Campina Grande não pode perder um vereador como você. Isso foi muito significativo. Agradecer aos vereadores, os pré-candidatos e candidatos a vereador do PFL que permaneceram no barco. 2 ou 3 pularam fora, mas a grande maioria permaneceu, né? E a grande maioria permaneceu e ajudaram todos, né, nessa nossa vitória. E eu sou grato ao partido, porque às vezes se questiona, né, mas Olímpio, e esse partido? E um amigo, essa semana, ele me mandou uma mensagem: Olímpio, não é uma sigla que define você. O que define você é o seu trabalho, a sua integridade, a sua correção. E eu tomei isso, né, para mim também. E eu dizia a algumas pessoas que questionavam o partido, eu dizia: no dia que o partido for mais importante do que o meu nome, meu trabalho, minha integridade, eu estou fora da política. Eu acho que é importante, como o Dom Helder Câmara certa vez disse, que na vida as circunstâncias muitas vezes levam você a mudanças. E muitas vezes você tem que mudar muito para continuar sendo o mesmo. Então nós mudamos de partido por todo esse circunstancial que nós falamos, mas nós iremos continuar e estamos continuando com a nossa independência, né, com a nossa integridade, procurando fazer o que é certo e procurando dar a nossa melhor contribuição para Campina Grande. O senhor vai votar em Ivonete Ludgeri para presidente da Câmara? Olha, eu tenho sido estimulado por muitos companheiros que não estão na Câmara, né? E alguns deles eu já estive conversando, também vereadores, mas alguns formadores de opinião da cidade que disseram: por que não você ser candidato a presidente da Câmara? E eu passei a considerar isso, né? Eu sempre resisti em fazer parte da mesa. Em nenhum momento eu coloquei meu nome durante esse tempo que eu estou na Câmara como candidato com pretensão de participar da mesa diretora. Mas é um momento, Valderido, em que a corda começa a apertar e que você não pode, não é ficar omisso, é ficar a parte de um processo que você está vendo que tem sido um processo desgastante para o Poder Legislativo, né? Se você olhar os números dessa última eleição, as pessoas estão deixando de votar para vereador. As pessoas estão relativizando a importância do papel do vereador. Isso afeta todo mundo e me afetou, né? Você escuta muito: o que é que vereador faz? Vereador não faz nada. Vereador não serve para nada, a não ser para dar nome de rua ou tipo de cidadania. E vereador faz muito. Eu gravei até um vídeo dizendo isso. Sabe, vereador tem um peso dentro da vida da cidade que a cidade precisa saber disso. O vereador interfere, por exemplo. O vereador em um momento negou o reajuste
de 12,84% para as professoras aposentadas. Foi um vereador que, no segundo momento, reverteu isso. Tá? Os vereadores permitiram a retirada da gratuidade do IPTU para viúva pobre, no momento. Foi no outro momento que outro vereador resgatou esse direito para as viúvas pobres. Mas a cidade precisa saber disso. E a gente, na campanha, começou a divulgar isso, e o povo dizia, mas por que não divulgou isso durante o mandato todo? Deixou para divulgar somente agora em campanha. Então aquela casa não é da mesa diretora, não é do presidente, aquela casa é o poder legislativo. E precisa, Valderio, necessariamente ter o seu protagonismo, entendeu? Então eu estou, a partir de hoje, dialogando com os colegas que estão na bancada da minoria, de uma pretensa bancada da minoria, que a gente visualiza, que foi eleito com os votos da oposição em Campina Grande, para a gente tentar construir. Pragmaticamente, o senhor acredita nisso? Porque como é que o PSD, a maior bancada, a bancada ligada ao governo, vai permitir um presidente de oposição? O senhor lembra de algum caso parecido? O Valderedo, você já acreditava na possibilidade do impossível antes? Depois dessa minha eleição pelo PSL, com todas as dificuldades, hoje eu acredito muito mais. Prefeito eleito é um prefeito que eu convivi com ele um bom tempo na Câmara e mantivemos a nossa relação de amizade pós-Câmara, em contatos telefônicos, analisando cenários. Tem chance do senhor ir para a base dele? Prefeito, eu conheço o prefeito, nós temos uma relação, como eu estava te dizendo, e eu espero que o prefeito, né, que se elegeu com uma ampla maioria de votos, que é um prefeito que está dentro desse padrão de um novo perfil político, eu acredito que o prefeito não irá interferir nessa política interna da Câmara. Eu pelo menos espero. E faço um apelo a todos os vereadores eleitos. Chegou a hora da gente pensar no poder legislativo. Deixar de pensar no próprio umbigo e pensar naquela casa como uma instituição importante para a democracia. Que a gente possa nos fortalecer enquanto poder legislativo para que a gente não enfrente o que nós enfrentamos agora. Essa eleição ela foi terrível para todos os candidatos a vereador. E terrível por isso que eu estou dizendo, ninguém tem a noção da importância do papel do vereador. E nós somos levados da chacota na cidade. Nós somos, em muitas oportunidades, humilhados na cidade. E não é culpa da cidade. A culpa é do próprio poder legislativo que não está sabendo dizer à cidade da sua importância. E nós precisamos virar esse jogo. Isso não é questão de ser situação ou oposição, é questão de ser e estar vereador de Campina Grande, que tem que ter essa consciência. Olímpio, você disse que tem que parar de pensar no próprio umbigo. Qual é o peso na negociação para se votar num presidente ou no outro? A verba de gabinete, que muitas vezes é um segredo sepulcral, é uma moeda de troca nisso? Quanto é que ganha? Quanto é que é o gabinete de um vereador? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Essas tratativas, graças a Deus, eu nunca participei. Porque, como durante todo o tempo nós estivemos numa força desproporcional na Câmara, até mesmo quando nós éramos governo, até mesmo quando o Veneziano era prefeito de Campina Grande, nós sempre estivemos em minoria. Sempre nós fomos a reboque da decisão de uma maioria que já estava consolidada, já se constituía aquela maioria para eleger o presidente, e aí você entrava como coadjuvante. Se quiser votar, vota, se não quiser. Não se negocia nada. A base da negociação era respeito. Aqui eu sempre negociei. Eu quero pelo menos ser respeitado dentro da minoria. Eu quero que tenha, por exemplo, porque Valderedo tem coisas que o vereador sofre, aquele que quer trabalhar, e que você precisa negociar isso. Por exemplo, eu quero que um projeto meu que está encalhado desde 2017 ele seja votado. Isso tem que acabar.
Isso tem que acabar, porque a casa ela precisa se qualificar. A casa ela precisa ter a dinamicidade que qualquer outra instituição tem prazos regimentais. Esse regimento ele precisa ser cumprido. O projeto que foi dado de entrada, 30 dias tem que ser votado, ou rejeitado, ou morrer na comissão. Então é isso que eu estou dizendo, que a gente precisa valorizar o poder legislativo. Não se admite que nós tenhamos, por exemplo, projetos, e eu tenho, do ano de 2017, que nós estamos terminando 2020 e não foi votado. A casa ela precisa ser profissionalizada. Nós precisamos, os vereadores precisam de uma assessoria técnica, pelo menos um assessor técnico. Pelo menos um assessor técnico, isso é fundamental. Em média, quanto custa um gabinete de um vereador em Campina Grande? Eu não tenho como mensurar isso, porque há gabinetes de diversos tamanhos. A grande realidade é essa. E assim, há uma falta de transparência nisso. E que precisa... gritante, sabe? Eu acho que é um ponto fundamental para a gente começar a discutir. Porque ninguém sabe, tá lá o nome dos assessores, tá lá no Sagre, mas ninguém sabe quem é o assessor, quantos assessores o vereador tem. Então, assim, é um silêncio sepulcral e nós não somos... Nós que fazemos a imprensa de Campina Grande, nós não somos idiotas. Isso. E a gente sabe como é o jogo da política. E eu acho que a gente precisa romper e a sociedade precisa conhecer, né, o que por dentro e por fora, né, o que é que envolve o jogo político da Câmara, do Executivo e de outros poderes. Hoje em dia não há mais espaço para isso. A vida do cenário político brasileiro tem dado evidentes demonstrações de que ou a coisa funciona com transparência plena, ou você não tem um respaldo popular. E isso é um fato que eu venho me preocupando há muito tempo, é essa perda de liga do poder legislativo com o povo. E isso retratado, nós tivemos uma abstenção, voto branco e voto nulo, de 70 mil pessoas que não votaram para vereador em Campina Grande nesta eleição. E isso vem aumentando a cada eleição. Os vereadores que foram eleitos, eles foram eleitos com quase 60 mil votos. Isso representa praticamente 1/4 do eleitorado da cidade. Então eu não posso dizer que sou representante do povo, porque eu não represento o povo de Campina Grande. Eu represento 1/4 do povo de Campina Grande que votou nos vereadores que foram eleitos. Então nós precisamos, ou a gente repensa isso, certo? Num momento de dor como esse, e é por isso que eu não estou aqui sendo irresponsável, sendo desleal com quem quer que seja, até mesmo porque até hoje eu só fui votar para presidente da Câmara, mas eu também estou colocando para um grupo de vereadores que indistintamente pode ser de oposição ou de situação, mas vereadores eleitos, da gente tentar construir algo novo, e que seja o candidato a presidente olímpico ou que seja o candidato, o presidente, alguém que se credencie e que possa tentar reverter essa situação que nós enfrentamos no poder legislativo. Eu me apresento como uma pessoa que tem uma história na cidade, que tem uma história legislativa, que tem uma experiência legislativa e experiência administrativa, Eu não posso esquecer que um dia eu fui superintendente de polícia de Campina Grande por 5 anos, administrando a Polícia Civil em 72 municípios. Paulinho, obrigado por ter vindo. Eu agradeço e nós tornamos a agradecer primeiro ao espaço da emissora, que nos concede, e segundo a Campina Grande, que nos reconduziu ao mandato. E encerro as minhas palavras dizendo de que nós vamos procurar construir uma alternativa de poder dentro da Câmara que contemple essas questões que nós aventamos aqui, que nós dialogamos aqui. Não sou dono da verdade, não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito que chegou a hora, uma hora necessária para a gente resgatar a função importante
do Poder Legislativo de Campina Grande, que ao longo da história, ao longo do tempo, foi se depreciando, foi entrando no desvalor e que precisa mais do que nunca ser resgatado. Olha, deixa eu abraçar aqui, doutor Olímpio, a vereadora Carol Gomes está assistindo, acompanhando através do Instagram, obrigado ela, o prefeito André Gomes também, e Giovana e Vinícius acompanhando o doutor Olímpio. Abraço a todos eles. Um excelente dia para você.